Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje recheado aqui de estrelas. Estrelas coloradas e gremistas aqui, e neutras, como eu, por exemplo. Com o prazer imenso de receber aqui o nosso deputado, Tenente Coronel Zucco, Luciano Zucco. Quando é que tu vai decidir só pelo Luciano? Ou vai ficar a vida inteira, Tenente Coronel? Uma vez militar, sempre militar. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição, ela que me formou, e eu acho que é a forma que eu tenho também de agradecimento. Tenente Coronel Zucco, muito orgulho. Nós também, nós que gostamos dos militares, tem gente que gosta de desembargador. E tem gente, o Ricardo Alfonsin, por exemplo, é tarado por desembargador. E ele diz que eu gosto de generais. Não, eu gosto de tenente-coronéis também, como o senhor. Obrigado. Aliás, eu vi no discurso outro dia ali no CPOR, quando saudaram, eu acho que não sei se foi o próprio tenente-coronel Zucco, que o tenente-coronel é o posto mais fascinante do Exército. Porque o tenente-coronel tem a juventude do tenente e a experiência do coronel. Boa. Essa é boa. Essa é muito boa. Eu acho que até foi isso aí, não sei se foi o general Pujol ou o general Mioto que usou essa frase, viu? Ah, é? São duas lideranças também, dois exemplos que eu tenho. Eu não quis usar a expressão que foi usada, a tesão do tenente, a experiência do coronel. Eu tô mais pro coronel já. Podia ter usado o antônimo, né? É isso. O antônimo ficaria melhor. Ficaria, Bah, porque assim, ainda no meio. E além de tudo, o general Mioto é ilustre coadjuvário, né, Paulo César? Coadjuvário gremista, o general Mioto. Aí, olha aqui, vocês estão rompendo o preâmbulo aqui no programa, né? Que todos têm o seu preâmbulo. E ele está fazendo dele. Vamos respeitar? Claro. Inclusive eu tenho que respeitar. Aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu tenho... É muito bom participar de um programa sério, numa rede séria, onde a gente pode abordar. Acredito que hoje o nosso Pampa Debates já tem um público ativo e eu recebo tanto feedback positivo, né? O Paulo Sérgio consegue realmente trazer nesta bancada aqui nomes, autoridades, pessoas que realmente abordam o tema que é a pauta hoje, que é a política, a economia, segurança, saúde, educação, enfim. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado por me convidar, estarei sempre atento. Maravilha. Venha sempre, aliás, vem sempre, né? Obrigado. As pessoas que... O Luiz Carlos Reis, por exemplo, senador da República, o Lazier, senador da República, estão em Brasília. Mas eles vêm aqui sempre, ou às sextas ou às segundas-feiras estão aqui. Isso. E deputados estaduais aqui a gente convida, porque tem que vir, não adianta. Tem que estar preparado para falar, né, Claro, Paulo? tem que estar e estar se comunicando com a sociedade, com os eleitores, com as pessoas que os elegeram, né? Mas, enfim, cada um tem o direito a fazer o que quer. Temos o prazer de receber aqui o nosso Paulo Buscato, Paulo César da Cunha Buscato, o nosso gerente regional metropolitano do Sebrae. E já vai começar na pauleira. Tudo bem, Paulo César? Tudo bem, Paulo. Para nós do Sebrae é motivo de muita satisfação estar fazendo parte dessa mesa de debates. Para o Sebrae, esse importante canal que leva informação para os empreendedores é uma oportunidade para a gente estar trazendo uma série de ações e iniciativas que estão sendo feitas e quiçá a gente possa aqui estar conversando sobre temas que possam estar levando aos empreendedores a motivação hoje que às vezes o empreendedor acaba por perdê-la pelo caminho nesse momento econômico e político intempestivo aí que a gente vive. Mas estamos aqui à disposição e muito obrigado pelo convite. Não, é um prazer tê-lo aqui, até porque o Sebrae desempenha um papel fundamental. E eu me revolto quando vejo as pessoas discutirem o Sistema S. Isso serve aqui para o nosso deputado Zucco, que obviamente ele tem uma linha política que tem como diretriz a questão dos procedimentos do presidente da República,
o capitão Bolsonaro e do vice-presidente general Mourão. E, obviamente, quando eu vejo o próprio ministro da Fazenda, de uma forma ou de outra, atacar os S's, né, eu fico revoltado, porque os S's deram certo no Brasil. O Sebrae, por exemplo, na vida do empreendedorismo, já fez tantas e tantas coisas boas aí que nem é bom pensar. A minha filha foi uma quando entrou no Sebrae e saiu outra. As pessoas aprendem a ser empreendedores. Pois nesse momento, como é que se começa a ser empreendedor? Como é que se trabalha com inovação para chegar ao sucesso? Eu acho que esse é o primeiro passo que se dá no caminho de ter uma empresa, né? Eu acho que tudo começa pelo Sebrae. Sem dúvida. A gente acredita que o empreendedorismo é a grande mola propulsora do cenário socioeconômico de um país do tamanho do Brasil e para economias mais consolidadas, como o próprio Rio Grande do Sul, o empreendedorismo não deixa de ser uma oportunidade de inflexão. O Rio Grande do Sul se fala muito, né? Da gente precisa voltar a fazer jus ao hino, né? Sirvam nossas façanhas, né? Então, a gente tem que voltar com o Rio Grande do Sul ao lugar que ele nunca deveria ter saído, que a gente sabe que o Rio Grande do Sul passa por alguns momentos, mas independente da questão política, o empreendedorismo, ele realmente propulsiona a economia. E é nessa área que a gente milita, né? É nessa área. O Sebrae, ele entende esses cenários e coloca à disposição do empreendedor uma série de qualificações, uma série de ferramentas para que ele possa efetivamente estar devidamente instruído para prosperar. E aí, indo à tua pergunta, como que, né, se começa... Ele estava comentando que tem um programa para as crianças do ensino fundamental, não sei se pode passar, né? Essa questão das crianças também tem essa iniciação à liderança, à gestão. Achei muito bacana, assim, o comentário. Sem dúvida. Hoje nós estamos trabalhando, por assim dizer, o empreendedorismo de A a Z. Temos metodologias voltadas para as crianças, para os adolescentes, junto com as universidades, para o empreendedor que quer abrir o seu negócio. Já está aí, inclusive, no vídeo, né? Para acessar o sebrae.com.br, né? E para o empreendedor já formado. Ali, no portal do Sebrae, os empreendedores terão acesso a todo tipo de informação. Vou pegar ali o Max, o pai do Lohan, né? Ele quer ser empreendedor, como é que ele faz hoje? Bom, então, né? A gente sempre convida a entrar no nosso site e também convida, se tiver o interesse de fazer isso mais presencialmente, de nos visitar. Vá até o Sebrae, que nós certamente teremos uma condição toda especial para atendê-los. Não vai levar um chá de banco lá no Sebrae? Negativo, né? Nós temos hoje, inclusive nós reformulamos nossa forma de atendimento, tiramos o balcão da frente do empreendedor, né? Hoje a gente está num processo de... Não é a questão de atender, é a questão de se relacionar. Nós queremos entender e compreender. E é por aí que começa o empreendedorismo, né? É compreendendo a resolução de um problema. E a partir daí propor soluções, né? Tanto no empreendedor a gente fomenta e a gente faz na prática também. Então o empreendedor que quiser abrir e entender um pouco mais sobre o mundo do empreendedorismo, dos negócios, a gente convida. E pode, inclusive, tendo um bom projeto, passou pelo Sebrae, traz facilidades, inclusive, em bancos, como o Banco do Brasil. Sem um passo à frente, não é que vai ser decisivo, né? Mas é fundamental se enxergar com os outros olhos, né? Nós comentamos, o banco Até hoje... porque o Banco do Brasil tem assento no Conselho do Sebrae. Sem dúvida. Tanto nacional como regional. O banco e a Caixa Federal também, né? Nós temos um ex-conselheiro aqui do... Tu não és mais conselheiro? Não. Abdicasse em prol do teu filho, Leonardo Máquia? Não, o Leonardo é consultor jurídico do Sebrae. Ah, ele não é conselheiro? Não, ele é consultor jurídico do Conselho do Sebrae. Perfeito. Do Conselho do Sebrae. Quem é o conselheiro agora que representa Os conselheiros agora é o Fábio Avancini, o suplente, e o titular é o presidente Gedeão. Gedeão que está direto no conselho. Que estava na nossa presidência até o final do ano passado. Isso, até o final do ano passado. Até assumir Petri, Gilberto Petri. Exatamente. Hoje temos o presidente Petri à frente da... E como é que está o Paradeda lá? O Paradeda está trazendo toda a sua experiência. Lá da Fiergues, Da Fiergues e já... Mais o Godoy, mais o Ayrton Pinto Ramos. Exatamente. Que time? Diretores, é um time forte que está transformando a realidade aí do Sebrae e do empreendedorismo de uma forma geral. A gente montou uma metodologia que efetivamente tem como chamada o empreendedorismo que transforma.
Então é uma metodologia bem significativa nas palavras, né? Porque a gente entende que todo empreendedor que acesse o sistema, ele tem que sair diferente, ele tem que sair transformado. Isso significa tecnicamente transformado? Tecnicamente transformado, instruído e transformado instrumentalizado. via novas tecnologias? Também podemos observar nesse sentido, porque essas tecnologias e a inovação hoje, sem dúvida, fica difícil você empreender sem hoje levar em consideração esses componentes inovadores, né? Perfeito. Depois teremos mais oportunidades de falar sobre o nosso Sebrae do Rio Grande do Sul. Luiz Pena Lima, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tu virasse advogado do Neymar agora? Não, por quê? Não, eu entendi. No bastidor nós estávamos conversando. É isso. Não, eu longe disso. Longe disso. Eu acho que é uma doença, né? Isso é uma doença. Ah, tá. Entendi. Né? O indivíduo fazer uma importação de mulheres, ou mulher, no caso, para a França. Será que não tem uma francesa? Deve ter sido ao longo desse tempo mais de uma. Será que não tem uma francesa que lhe excite? Ou é a situação? Ou é a situação que faz com que ele... Talvez seja o problema da língua. Faça essa fantasia. Vou fazer uma importação, colocá-la no Sofitel e precisa haver um problema. 5 estrelas. Porque se não houver problema, eu vou ter problema comigo. Vai faltar excitação. Claro. Então é uma coisa psiquiátrica e o pessoal não quer entender isso aí. E a tese é sem comunicação não há excitação. Claro. Vem daí o problema da língua. 13 milhões Entendeu? que ele ganha, foi dito aqui, né, que em torno disso aí, mas também não faz diferença se for 10, 13 ou 16 no caso dele, para poder importar uma brasileira que estava com dificuldade, confessou que estava com dificuldade financeira. Mas por que não lhe sanou a dificuldade? Olha, está aqui o cheque, aqui, eu faço o que a senhora quiser, né? Que eu, aqui na França deve ter, ou na Itália, quem sabe, na Holanda. Agora, o negócio que me preocupa, viu, Nestor, nesse assunto aqui, depois a gente pode rumar para outros aí, porque tem tantos no Brasil, é a questão da entrevista, por exemplo, do Edu Gaspar, né? Aí, olha, 6 vezes em menos de 5 minutos ele falou no pai do atleta. Não, temos que conversar com o pai do atleta. Mas como é que fica a situação? Como é que a CBS fala? Isso nós vamos conversar com o pai do atleta. Eu pensei que estava falando de sub-15, não era do Neymar. O pai do atleta de 28 anos. Não, mas é que o pai do atleta é que é o seu mentor. Mas pai do atleta? É. Mas que pai do atleta? Tu viste a fotografia... O guri. A fotografia Vocês vêm me dizer assim, o guri. Neymar, O menino. Viste a fotografia da irmã do Neymar? Não vi. Na minha atividade... Mas nem quero ver também. Bom, não, mas não tens como não vê-lo. Se não é cego, se a pessoa está falando contigo, tu visualizas a pessoa. Na minha atividade, a primeira coisa que se faz chama-se inspeção. Como um delegado. Olhar, observar. O médico faz isso? Sim, a primeira coisa da semiótica. Olhou e faz o diagnóstico. Viu? Estou vendo. Faz o diagnóstico. Você pode ver com quem está lidando. Então, olhe para a irmã do Mas Neymar. faz sentido. Olhe para a irmã do Neymar, já você tem um diagnóstico da composição familiar. Ponto, não vou seguir o assunto. E tu, Nestor? Bem, o que eu acho sobre esse tema? O Neymar eu assim, acho pelo menos que depois do Messi, ele talvez seja o jogador mais habilidoso do mundo. Penso, depois do Neymar. Então imagina... Na atualidade? Na atualidade. Sim, porque não chega os pés do Ronaldinho. Não chega mesmo. Então, esse jogador tem que administrar toda essa fama. E no Brasil há uma dificuldade que não existe em outros países. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou brasileiro, tenho meu fã do meu país, me orgulho do meu país, com todos os problemas que o Brasil tem, eu gosto do meu país. Mas no futebol, eu não sou torcedor da seleção brasileira. Não sou, abertamente não sou. Eu sou torcedor da seleção do Uruguai. E eu explico por quê. Porque o Uruguai, como é um país pequeno, há uma... Menor que o Rio Grande do Sul? Menor que o Rio Grande do Sul. Entre os jogadores... A população é menor que a do Claro. Mas, por exemplo, o futebol infantil do Uruguai, Paulo Sérgio, tem 120 mil crianças, 50 mil estão na escolinha de futebol no Uruguai. Há uma importância da formação de novos jogadores. O jogador no Uruguai tem uma ligação direta com a população do Uruguai. Eles são de pequenos lugares. Um é de Taquarembó, outro de Rio Branco, outro é de
de durazno. Então, o jogador está próximo da população. Então, a população uruguaia olha o jogador e o jogador do Uruguai é a imagem do país quando ele vai jogar no exterior. Cada jogador é um embaixador do país e tem altíssima responsabilidade. O Diego Lugano, cujo pai jogou no São Paulo, concedeu uma entrevista há pouco tempo, ele estava na... O pai do Lugano? Não, o próprio Lugano. O pai do Furlan. O pai do Forlan, desculpe. Desculpe, o pai do Forlan. O Lugano estava jogando na Turquia e a Turquia não tinha relações diplomáticas com o Uruguai porque o Uruguai reconheceu o massacre dos armênios. E ele fez uma intervenção para que o Uruguai voltasse a exportar carne para a Turquia. Quer dizer, o sujeito é um embaixador no exterior do seu país. E ele, Lugano, contou que ele se envolveu numa briga, num problema lá num jogo, etc. Para variar. E o Tabares, o Oscar Tabares, que é o técnico, ligou para ele e disse assim: Lugano, tu representas o Uruguai quando tu estás aí. Eu não vou te desconvocar, mas tu não é mais o capitão da seleção. Tu não pode, com esse comportamento, ser o capitão da minha seleção. O jogador do Uruguai, quando vai concentrar, ele deixa o celular na porta. E eles fazem uma churrascada com porteiro, com segurança e tal. Há, em relação à população, o que é o Uruguai, uma identificação do povo. Qual é a identificação que nós brasileiros temos com a seleção? Eu até Os caras chegam de jatinho, chegam de Ferrari, não tem lá, helicóptero. Lá, agora Não, é aquela lógico. cena do helicóptero é uma coisa É lógico que o Uruguai não pode competir com o Brasil, que tem milhões de habitantes. Mas forma ou não forma jogadores valorosos? Faz ou não faz um papel decente em Copas do Mundo? O Uruguai. Não, faz ou não faz? Claro que não faz. só concordo, como tem então tu vê que então a gente tem prazer de ver Sim. que uma seleção joga. Eu não vou dizer que eles não têm algum prêmio, alguma coisa, mas há uma identificação que vai além do mercantilismo do futebol. Sim. Agora, o que acontece aí no Brasil, a própria comportamento da CBF, por que eu não tenho ligação também com a seleção? Olha só, vai sair um jogador agora do Grêmio, como já saiu do Internacional, de outros lugares. Imediatamente ele é constantemente convocado. Quando está aqui nos nossos clubes, ele não é convocado. Aconteceu com o Arthur. Estava no Grêmio, sem convocação. Sai do Grêmio, convocado. Nos retiraram o Paulo Nunes num campeonato que estava embocado para nós. Então, Para não jogar. Para não jogar. Então eu não tenho nenhum apego, não tenho nenhum tipo de respeito pela... Eu tenho um apreço também pela seleção uruguaia, mas eu queria só puxar um tema importante que serve de alerta para os pais e mães, que é a questão das mídias sociais. A gente viu ali que uma das coisas que estão julgando o Neymar é no tocante a ele expor, né, as fotos da guria nas mídias sociais. Da menina. Da menina. Então, eu já ministrava palestras em colégios e hoje a questão do cyberbullying, a questão da exposição na mídia, inclusive tem um advogado aqui, né? Hoje é prova jurídica. Então, isso aqui é um crime. Na verdade, ou melhor, isso aqui é uma arma. Tu pega hoje qualquer coisa que se filma, que se fala, depois pode ser usado contra você. E para os jovens, para as crianças, em várias palestras eu notava crianças depressivas, que perdiam um ano, caso de suicídio. Suicídio infantil é um... Suicídio infantil, porque a compreensão física da guria não era... Isso é um véu que está aí, mas é um assunto muito hoje importante. É muito importante esta questão do uso correto das redes sociais. Então, às vezes, a gente não sabe. Pergunto para os senhores, sabe o que está escrito quando tu vai clicar no WhatsApp para instalar o aplicativo? Quem é que leu o que está escrito em inglês? Eu não tinha lido. E ali está, terminantemente proibido o uso desta... Paulo, só mais uma pequena inserção. Anos. Pensa o que... Quem é que hoje o pai que instala um WhatsApp de criança vai ler? Aquilo está dizendo é para 16 anos. Mas hoje crianças de 8, 9, 10 anos instalam. Facebook, 18. E tu vê crianças com 8, 9, 10 anos, Paulo, que usam já de forma irresponsável, porque hoje as crianças... E ali também tem crime, também tem criminosos. O filho de um magistrado, amigo meu, fui visitá-lo, e a gente foi procurar, onde é que está teu filho? 9 anos. O guri jogando Pokémon, estava a 6 quadras, a sorte, que era um condomínio. Mas estava a 6 quadras da casa procurando tal do Pokémon. E há casos de problemas de segurança. Então, um alerta. Rede social, cuidado com os seus
o jeito que as suas crianças, seus jovens utilizam. Tem que avisar o menino Neymar disso. Não, mas Fala, Não, é dizer só o seguinte, quanto vale a imagem de um jogador que é o melhor jogador do mundo? Vamos falar do caso do Gaúcho aqui, do Ronaldinho Gaúcho. Como é que pode alguém não orientar, deixar o sujeito caçar, retirar-lhe o passaporte? Retirar-lhe o passaporte. O jeito que é embaixador já perdeu aí do Barcelona, perdeu condições econômicas notáveis para sua vida profissional. E é o seguinte, pensa bem, o pai do Neymar é um ignorantão, é um analfabeto. Aí é o seguinte, que capacidade tem o pai do Neymar de gerir uma... O pai do atleta de gerir uma crise como essa? Só fez confusão. Sim, mas... Como é que um jogador que ganha 13 milhões de reais por mês de salários, mais 4 ou 5 por mês de salário, 18 milhões por mês com tudo, o sujeito não tem um consultor de crises, tudo errado. Mas é ignorância. Como é que pode? Se ele não coloca na mídia desse? social, como diz o Coronel Zucco, perdeu a graça de chamar a mulher. Todos tinham que saber que ele estava envolvido nisso aí. É que tem que olhar o outro lado, o lado emocional dele. Mas qual é a graça depois, que ele teria? Ele colocou depois, Não, exatamente. Ele colocou para se defender. Bom, mas então ele tinha Eu estou documento. falando de outra coisa, estou falando da gestão Claro que da sim. crise. Ah, então ele tinha documento. Sim, mas era ele e era privado. Se está com documento é porque tem alguma coisa. Olha, pode ser que eu tenha que usar. No privado, mas no WhatsApp não tem, só se pagar. Mas mesmo apagando... Mas eu estou falando só de uma coisa, para terminar. recuperar. Estou falando da gestão da crise. Sim. Mal feita. Também concordo. Muito mal feito. Essa análise de risco não foi... essa gestão da crise que o Nestor comenta, com certeza ele teria condições de montar uma baita equipe. E a primeira coisa que ele faz é botar nas mídias sem um correto assessoramento, deu nisso. Hoje está difícil. Lá no Sebrae tem como fazer empreendedorismo, ensinar empreendedorismo para pets, por exemplo? Para pets? É. Temos. A questão do empreendedorismo e da gestão, ela é como se fosse uma linha Mas tem pra todos os transversal. setores, Tem para todos todos os os segmentos. setores, né? E a gente já trabalhou com o segmento PET, um agrupamento de empresas, no que a gente chama de tecnologia de cadeias produtivas, né? A gente trabalha com uma estratégia de cadeias produtivas e agrupamos setores para entendermos a competitividade desse setor e para, assim, poder instruir as empresas. O senhor seria da tese que quanto mais conhece os homens, mais admira os cães? É uma tese interessante. Eu não sei se o deputado que chegou agora, o Rodrigo Maroni, tudo bem, deputado? Tá bem, O senhor é dessa tese, não? eu completamente, né? Sou dessa tese. Eu acho que os animais são seres superiores a nós, seguramente. Eu sei que é uma tese polêmica, já vim aqui algumas vezes, já tomei pau aqui algumas vezes sobre essa tese, né? Mas eu sou... e é uma coisa absolutamente genuína, na minha opinião, né? Assim, defendo ela e acho, inclusive, que... Eu sempre digo, né, que eu sou protetor de animais, mas os animais me ensinaram muito mais do que eu a eles. Né? Cada resgate ou cada animal que eu aprendi... Que os animais, eles têm uma forma de comportamento muito genuína, né? Como eles não têm o raciocínio lógico da inveja, de egoísmo, de coisas assim... Eles se movem simples e puramente por aquilo que o ser humano, na minha opinião... E nem do revanchismo. Nem de nada. Na verdade, eu costumo comparar, né? Nem qual é a esposa, ou qual é o filho, ou qual é a namorada, ou colega de trabalho, que por um prato de comida e um pouco de carinho é leal até o final da vida. Eu, particularmente, não conheço. O senhor acha que um cachorro faria com o Neymar o que essa moça fez? Seguramente não, né? Não, né? Claro. Seguramente não. Seguramente um cachorro é incapaz de fazer qualquer maldade para outro ser. Eu concordo. Olha, eu tenho 2 dálmatas. Um deles o Nestor conhece bem, que já levou duas mordidinhas nas nádegas. Na bunda. Sério, Nestor? Na bunda. Lá em casa. Ele mordeu, Nestor? Ele olhou e não resistiu. Não, mas- Falou, não, mas não é mordida. Boa. Sem problema. É quando não recebe atenção. Eu acompanho assim, ó, eu gosto da maioria dos cães, mas não gosto da maioria dos seres humanos. Isso aí. Eu restringo mais nos seres humanos, que adoro, amo Sim, meus sim. amigos e tudo, mas Mas hoje eles restringo estão mais. muito bem com o Nestor. No quanto a cães, gatos, cavalos, enfim, animais em geral, eu sou mais expansivo, sou mais restritivo com pessoas. Hoje eles fazem festa pro Nestor. Viu? Claro. Ah, é? Eu não dei bola, aguentei firme. Claro. Fiz um curativo, 6 pontos, fiquei na boa. Não. Foi aquela mordidinha para chamar a atenção que não deu bola. Aí toma. Mas são maravilhosos cachorros. Não. Sabe que eu me mudei agora só pra mim poder ter uma casa, porque eu tava em trânsito aí desde que eu era vereador.
E aí eu tava atrás de casa para tentar botar eles. Agora eu tô bem feliz, até sábado tô indo morar definitivamente com meus animais. Onde o senhor tá morando? Agora, eu morava na Zona Norte, tô indo pra Zona Sul. Porque na verdade... Você é meu vizinho. Você é teu vizinho. Nosso vizinho, Nosso vizinho. É que a Zona Norte não... A Zona Norte, apesar de ter ainda muitos, mas já não tem mais pra onde crescer, né? Sim, Cidade, não tem sei, casa, exatamente. E aí, Tem então... muitos... Na Cavalhada. Vai ser aqui perto, próximo, na Cavalhada mesmo, aqui no final da Cavalhada, ali perto da entrada de Jardim Ipanema. do Sol ali? Eu não sei, o Jardim do Sol onde? Ali perto do Ronaldinho, sabe onde é o Ronaldinho? então é do nosso lado. É, ali perto do Ronaldinho. Nossa, Tem Jardim muitos do Sol. né? animais? 3. Eu te cheguei a ter 9 já, meu, assim. Agora tem um que eu considero meu, porque daí eu fui distribuindo. Deu meu pai ficou com 2, minha mãe ficou com 2, minha irmã ficou com 1. E eu fiquei com 3. Eu nem vou. O deputado Zuco tá chegando perto lá da Zona Sul, ele já tá no Jardim Botânico. Esse eu não vou te humilhar. Não vou dizer quantos animais eu tenho. Tu já é mais protetor que eu. Não, eu tenho 15 gatos e 9 cachorros. Bah, cara, Sério? Agora os bovinos. Tinha que ser tu. Aqui ele é mais conhecido aqui em como Porto- Palmira Gobi. Palmeira agora. O Nestor- Pergunta pro Paulo Sérgio, à frente da minha casa, o que é os bichos dos carros. Um negócio de louco. É ou não é? Lógico. É ou não é? É um negócio de louco. O Nestor tinha que ser o deputado dos animais. Então, na próxima eleição, vamos fazer campanha pro Nestor. Vai pra federal e depois estadual. Não, eu deixo só pra ele. Se ele ficar com a minha pauta, eu faço campanha pra ele e pro Zuco. Não, o Rodrigo Maroni, o que eu conheci nessa caminhada inicial aí, é um cara realmente que tem uma bandeira muito nobre, ele realmente é muito franco. Esses dias a gente estava comentando, né, Maroni? O pessoal pegando no pé aí, porque ele às vezes fala algumas palavras fortes lá, e ele falou assim, pô, Zuco, sou um cara correto, agora por falar nome feio, o pessoal briga comigo. Eu falei, rapaz, não perca a tua essência. E ele é um cara de coração bom, um cara do bem, um cara do bem. O Zuco é meu irmãozão, né? Tu vê, um cara que é militar, até comentei sobre isso lá no Exército. Se eu tivesse que fazer algum caminho de volta, eu teria sido militar, porque eu acho que o cara aprende algumas coisas lá atrás. Eu, quando tinha 18 anos, eu era muito bunda mole, né? Eu fui pelo caminho mais fácil de tentar fugir. Entendeu? Por que ele... Todos fomos. Não, sabe? Tipo assim, Todos eu fui fomos cagalhão, um dia. fui cagalhão mesmo, porque daí com 18 anos peguei, sabe? Tipo assim. Tu viu, Paulo, o que acontece? Se eu Não tivesse. perde a tua essência, tá? Tem um assessor meu que trabalhou com o Zuco, que é o Matheus, né? Que trabalhou. E disse, o Zuco é muito legal, muito a fuder. Tinha que ver o que era o treinamento do Zuco, ele nos levava pra redenção, não sei o que e tal. E eu fico pensando assim, eu tô com 37, né? Se eu com 20 anos lá atrás tivesse me dado conta disso, né? Porque daí eu tenho um cara, gente boa, né? Formado. E Tô uma sentindo opinião aqui que o doutor Luiz Pira Lima te adorou aqui. Tá contigo. Não, é um Eu parceirão, conheço um cara correto, coerente, né? É um grande nome pro futuro da política. E o bacana é que essa galera que veio nova aí veio sem vício, sabe, Paulo Sérgio? Eu acho isso muito importante. Eu que já sou vereador, apesar de ser novo, assim, tô no 3º mandato, fui vereador 2 vezes. Esses novos... Mas diz aonde tu fosse vereador? Que em Porto Alegre, né? Sim. Fui, eu tava na praia. Não, eu dei um azarão, eu virei político. Só fazer um não. parênteses, você vai concordar. Agora, quem quer ter animais é um compromisso pro resto da vida, é uma coisa muito séria. Porque um animal tu tem que cuidar, tratos veterinários, ração. Não é modismo, eles né? adoecem. Quando tu tem um bicho, tu pode ter ele por 20 anos, 25 anos. Então tu tem que pensar bem quando tem um animal, porque Eu e o Nestor já tinha se gostado da última brutal. vez que a gente veio aqui, lembra? Já tinha se gostado, se gostado. Sem saber que tu era bicheiro. Nós que nos amamos. Bicheiro. Não, sem saber que a gente era bicheiro. Mas sabe que tu falou uma coisa, só pra complementar. Pintou um clima entre vocês. Pintou climão, Fiquei afim dele, vou dar em cima dele. Mas assim, ó, mas eu digo o seguinte... Já ó, tá acolhido. Não, de repente a gente forma um bom casal, tu tem gato, tem cachorro, vai todo mundo que... Suruba canina. Não tem problema. Fazer uma família... Vamos falar de medicina, vamos falar de medicina. Para com isso. Que não é veterinário. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eu pensei que já tinham ido todos embora. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e por farmacêuticos, com o único objetivo, aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers na luta pela saúde de todos. França, Itália, Argentina, Portugal, meu caro Luiz Pira Lima, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você, por exemplo, e o Lênio Streck. Né? Passe na Vinhos do Mundo. Hein? Ali a seção da França, ali o assunto Itália, ali
Ali são os dois entendedores de Paris, né? Acho que os querem que mais... Homenagear ali não é cocô de qualquer bicho. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Os melhores vinhos estão na... Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo, é isso aí. Onde tu compras os teus vinhos para servir o gosto apurado de Lênio Streck. Atenção, cooperado Unicred. Conheça o crédito habitacional da Unicred. Com ele você consegue financiar o seu imóvel de um jeito muito rápido, seguro e cooperativo. Você pode financiar até 100% do imóvel e ainda tem isenção de IOF. Fale com seu gerente e aproveite todos os benefícios que uma instituição financeira cooperativa pode oferecer no crédito habitacional. A Unicred está à sua disposição. Por quê? Porque ela tem o crédito habitacional. Vamos agora ao quadro Saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Ornelis, premiado em Chicago, né, o professor Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. A ideia de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol não poderia ser pior. O abuso do álcool está associado a um aumento da violência e mortalidade e dados apresentados e defendidos pela nossa Secretaria de Segurança e Brigada Militar confirmam isto. Não é razoável justificar a sua liberação com a justificativa de que bebidas alcoólicas são vendidas livremente nas proximidades dos estádios de futebol. Um erro não justifica outro. Que o governo então proíba a sua venda nesses locais nos dias de jogo de futebol. O bom senso e a boa medicina são contra a ideia de liberar o consumo de álcool nos estádios de futebol. Olha, já voltamos ao ar, né? Depois do Dr. Gilberto Schwartzman, estava prestando atenção e eu também. Boa noite, fui militar em 84, servi no Pelopes, o último ano do brilhante USTRA em São Leopoldo. Acho uma importante formação, mesmo que seja por um ano, mas querer investir em outras escolas militares é um exagero, desde que terminem com as cotas para filhos de militares, Marco de Tapos. Na verdade, a gente nem, hoje em dia, os cofres estão tão esgotados, né? Tão raspados que é difícil. Mas até nesse sentido, a gente tem um projeto que, tomara que dê certo, que é a Escola Cívico-Militar, Nestor, que vai possibilitar aquelas prefeituras que assim acharem úteis pegar alguma escola pública e aproveitar num programa mais efetivo da Brigada, botar o pessoal da reserva ali para trabalhar essa questão de patriotismo, civismo, ou seja, vai acabar ajudando de forma, como reflexo, a segurança pública. Aceito o comentário, mas eu, como ex-aluno do Colégio Militar, digo que foi uma bela formação. O Bolsonaro quer mais colégios militares. Ele quer colocar... Inclusive em São Paulo, né? Ele quer um na capital. Porque não tem outro, né? Porque lá em Campinas é a escola preparatória. Eu lembro que o Colégio Militar de Porto Alegre, a mensalidade gira em torno de R$200. E hoje, Colégio Militar, e hoje, se não é o colégio que mais aprova na URGS, é um dos que mais aprova. Ele farroupilha, Colégio Farroupilha, os dois. Então aí só... Adorei a bancada, especialmente o deputado Maroni. Que figura, ele defende os animais, ele é uma parada. Bem Galdério, fala a linguagem do povo. Adorei o bunda mole que ele disse. Está dizendo aqui o Anderson aqui. Agradece aí o Anderson, obrigado. A Rosane de Oliveira, até não sei se posso falar aqui, posso? Pode, qual é o problema? Me deu uma queimada, Nestor, esses dias aí na 0 hora, né? E aí eu falei dizendo que como é que ela usou um termo que eu constrangi a Assembleia, né? Eu disse, olha, cara, pra mim, constrangimento, né? Até falei sobre isso. É o nego ser ladrão, né? É ter fome, é nós ter miséria, entendeu? É nós ter, inclusive, um jornal, na minha opinião, bastante ruim, desqualificado pro estado do Rio Grande do Sul. E aí me questionaram, disse, olha, ou a Assembleia se posiciona, que ela disse que eu ia pra Comissão de Ética, porque eu falei alguns palavrões e tal, né? Se eu queria ir pra Comissão de Ética por isso, né? Porque daí a Assembleia vai mostrar se nós somos refém, né, de uma grande empresa de comunicação, ou se nós estamos ali para trabalhar como deputado e ter uma autonomia, né? Ou se nós vamos se acadelar para qualquer um que pautar a Assembleia Legislativa, né? Sentiu o padrão?
Paulo Bruscato, meu empoderou. parceiro na missão empresarial à Itália, com 26 pequenas empresas gaúchas em visita aos clusters de moda italiana, que hoje estamos aplicando aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. O maior perrengue que passamos juntos foi explicar o Bolsa Família para um palestrante na Câmara de Comércio de Milão. Muito obrigado, Sebrae, muito obrigado, Bruscato. Rogério Bertoli. Rogério, grande abraço. Fomos colegas de quarto em Milão. Foi uma grande missão. O Sebrae hoje apoia missões internacionais muito organizadas e estruturadas para os empreendedores. Temos missões para Hannover, missões para Nova York, na NRF, uma das maiores feiras internacionais de varejo. Todas acompanhando toda a capacitação desses empreendedores. Esses empreendedores fazem essa jornada conosco e lá na feira coletam essas informações para depois voltarem a aplicar em suas empresas. Boa noite, Paulo Sérgio. Por que o Cremers não divulga as farmácias que estão com cubanos em seus quadros? Léo Feiner. Não é questão de ter farmácia, é questão de médicos cubanos estarem receitando remédios. Sem Não, mas é que não são médicos. É que não são médicos. Essa é a grande verdade. Os caras se matam lá em Cuba, se formar, não é que se matam para se formar, qualquer um se forma em Cuba. Opa, sim, tem brasileiros que se formaram lá. Ué, cheio. E estão aqui, fizeram. Por isso, aí fizeram revalida. Fizeram revalida. Porque não conseguiram passar no vestibular aqui. Então fazer revalida, aí tudo bem. Então? Mas esse período que tiveram em Cuba era para pegar o diploma. Porque é muito fácil. É muito fácil. Tanto que eles têm várias categorias. Mas o revalida não é fácil. Não, é facílimo. É que eles não sabem absolutamente nada. Nada de medicina. Revalida. Revalida é um exame ridículo. Né? É uma medicina básica. Senão não passa ninguém. Se vai fazer um revalida, não passa ninguém. Mas o que aconteceu foi uma atitude absolutamente política do governo anterior, política, para angariar votos. E aí angariou. E muita gente acha que essas pessoas são médicas. Mas elas não resistem a uma argumentação de 5 minutos para falar em medicina. Esta é a grande verdade. Até porque não existe espaço para, numa sentada, Cuba exportar para cá 14 mil médicos. Fora para a Venezuela, exportadora de médicos. Na verdade, é exportadora de escravos. Porque tantos são escravos que as mulheres têm que ficar lá. A família tem que ficar lá. E as mulheres que vêm para cá? Deixam Aí os maridos ficam lá. Ah, tá. Sou fã de carteirinha do Pampa Debate. Sou um colorado, mas fã do Nestor Rain, por sua postura e coerência nos seus comentários e posicionamentos. Sou fã do Dr. Luiz Pereira Lima e do deputado Zucco. Eles me representam. Concordo com quase todos os comentários e posicionamentos deles, especialmente quando é contra o PT. E ele faz uma pergunta aqui que eu não posso fazer no ar aqui. Quem é ele? O José Costa. Abraço e saudações esportivas para ele. Cuba está com outro problema com o Brasil, seríssimo. O Brasil andou exportando alimentos para Cuba, mais de 360 milhões de reais. E não aconteceu o pagamento. E o governo é garantidor para o exportador destes valores. O governo não avaliza, chancela essas transações. E o Brasil não está pagando para estes exportadores que mandaram esses alimentos para Cuba. O Luizinho, antes que ele já diga, ele vai dizer assim, mas como é que mandaram? Deram um crédito. Como é que vão dar crédito? Olha o que ele vai dizer. Estavam pedindo para não receber o dinheiro. Não, mas é que ele tem razão em algumas coisas, tem coisas revoltantes. É só, Venezuela tem um metrô com teu dinheiro. Que Porto Alegre não tem. Com que outras capitais não tem. E o que é o pior, tem o Porto de Mariel em Cuba. E aqui em Porto Alegre, na nossa zona portuária aqui, nós precisamos de um guindaste que custa 800 mil reais e não tem o dinheiro. Há 6 anos esse pé não tem 800 mil reais para um guindaste. Então é sério. E essa questão das mulheres que foi referido pelo Luizinho, a Coreia do Norte utiliza esse expediente quando envia mão de obra, ela é exportadora de mão de obra para países, principalmente para regiões remotas. Agora está se fazendo uma obra muito grande na Rússia, ali próxima daquela região da Sibéria, que é uma região fria. Então a Coreia do Norte manda 8, 14, 12, 15 mil trabalhadores, mas a família fica. E quando também aqueles altos dignatários da Coreia do Norte se evadem e desertam,
toda a família e parentes deles são mandados para campos de concentração, como represália pelo parente Que é um desertou. exemplo de país, exemplo a ser seguido pelo PSOL, pelo PT, pelo PCdoB. A Coreia do Norte vive de uma chantagem nuclear. A atividade ao qual a Coreia do Norte se dedica é construir as usinas nucleares para ameaçar o Ocidente e ter alcance dessas bombas atômicas para negociar as questões relativas aos embargos econômicos que acontecem. E ela trabalha, ela não trabalha pelo desenvolvimento do seu país. O país morre de fome. Eu tenho uma preocupação atualmente que eu estou vendo muita gente da direita abraçando bandeiras da esquerda, desfraudando Por exemplo. bandeiras da esquerda, Sim, por exemplo. projetos da esquerda. Por exemplo, pirataria. Estão abraçando a pirataria, achando que pode legalizar a Isso pirataria. não pode. Isso não pode. Mas estão Eu fazendo acho que isso. nenhuma esquerda consciente pode imaginar uma coisa fazendo. dessas, né? Ah, infelizmente está então, fazendo. Não Paulo pode. Sérgio, que felicidade ver meu candidato eleito, querido Zuco, que é fiel ao amigo Bolsonaro. Ainda bem que ele não é como certos e como outros que nos palanques tinham uma fala e agora eleitos são contra as propostas do Bolsonaro e inimigos de nós eleitores. Você sabe de quem estou falando, Zuco. Abraço, Helena. Obrigado, Helena. Eu já até estou sabendo de um aqui. Obrigado. Um eu já estou sabendo. O que é? A gente... É porque, na verdade, esse processo, né, Rodrigo, a gente chegou e sim, surfamos a onda de uma pessoa que hoje tem uma liderança, tem um clamor público que é o Bolsonaro. Muitas pessoas boas vieram, mas outras realmente foram bons estrategistas. Não fazem uma política de verdade. Mas eu te desejo sucesso. É isso? meu desejo, exatamente. O Paulo Sérgio não disse. Ironia. Desculpe. Eu não sei. Ironia. Mas isso, vamos trabalhar e vamos compensar esses fake news aí. O Neymar, com atitudes, revela que falta-lhe preparo dentro do campo e fora Tadinho dele. do Zuco. No tal estupro, ao que parece, incorrendo a lei do Código Penal, publicar fotos de outra conversa vai levar a alcançar, e parece incrível, projeção. Já aconteceu com outras sedutoras que ganharam notoriedade. Logo estará pousando para uma revista mediante valor apreciável. O Jorge Lisboa Guelzer. Tu acha que ela vai virar... Esse é o tema da gestão de crise, né? Isso é o tema que a gente falava antes. A gestão da crise, que gerou toda essa confusão. Né? Mas existem mais revistas? Não, Essa revista ainda existe, não? não, Playboy não existe mais. Como é que é feito isso? Não tem mais esse nicho, praticamente. O problema é que nós, eu, inclusive me incluo, porque comentei o assunto, não devíamos dar repercussão a um fato deprimente. Esta é a grande verdade. Quanto mais se fala, é mais o que eles querem. Se falar. Mas, doutor, que é vergonhoso. Por que eu elogiei o Paulo Sérgio e a Rede Pampa? Porque isso que nós estamos falando envolve o brio das pessoas, a honra. O meu maior patrimônio é minha honra, é os meus 27 anos de trabalho, é minha família, meus amigos. E eu noto que o que vende são as polêmicas. O que vende mais não é se o cara faz projetos que viram projeto de lei que ajudam a sociedade. É se o cara tá com uma mulher pelada fazendo um trabalho de um estupro. Então, isso é triste. É um país ainda que está crescendo, que está imaturo. É imaturo. Isso aí a gente dá vazão a que esse tipo de imprensa realmente consiga crescer, porque a gente não tem um povo com uma cultura decente. A gente não consegue... Coronel, é que o Brasil é o país onde não há punição. Impunidade. Então, eu trouxe aqui... A punição é o Eu ia falar isso. E o grupo conspícuo de deputados não quer que haja punição. Esta é a grande verdade. Aliás, eles nem sabem direito o que significa a punição do seu ponto de vista emocional, porque lhes falta cultura. A punição leva a um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa depende de ter um remorso. Mas a punição séria educa. Mas tem pessoas, e esse estudo já foi feito há muito tempo. Os indivíduos que estão encarcerados, criminosos, encarcerados, eles não têm sentimento de culpa.
Sentimento de culpa tem que ter nível intelectual para ter sentimento de culpa, para ter remorso. É como se fosse assim, um verme na cabeça constante. Então tu acha que o teu colega, ex-chefe da casa, ex-ministro da Fazenda, esse tem sentimento de culpa? Mas tem necessidade de sair da cadeia. Não, já saiu? Não. Boa pergunta, Paulo Sérgio. Boa pergunta, Paulo Sérgio. Aprofunda, Paulo Já Sérgio. saiu? Não, pode Ele fez a aprofundar. delação premiada. Ele fez a delação. Por que ele fez a delação? Porque está com sentimento de culpa. Não disse isso. Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem. Mas ele tem formação, ele é médico. Mas e daí? Mas a formação mental, não teve um médico estuprador aí, não teve um médico, nós estamos falando disso aí, que não fez o que com os pacientes? Quer dizer, são psicóticos. O indivíduo que é psicótico, ele não tem contato com a realidade. Nós vamos rumar agora Só pra para o dizer ponto que não- final, deixando para o ponto final o espaço para cada um falar do seu tema, e vamos falar mais também do Sebrae, sempre em nome de Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E vamos começar no ponto final com Nestor Fernando Rai. Pouca gente sabe que ele é Fernando, viu? É ele e o Alceu César Pacheco. Ele esconde Fernando e o Alceu César Pacheco esconde Alceu. No meu ponto final, 2 assuntos assim, né? Pensando nesse caso que está aí na crista da onda, que é do Neymar, né? Imagina se ele tem uma assessoria razoável, né? E o sujeito faz um comunicado dizendo assim: o Neymar não cometeu nenhum ato delituoso. Se pronunciará quando for chamado por autoridades. Ponto. Acabou. Quem deu todas essas... Aí veio o CBF, inflaram mais ainda. Então, nesse aspecto. Tocante à punição. Tem dois... Condenas o nosso noveleto pelo que a entrevista que ele deu para o Felipe Vieira. Pessoalmente, o Noveleto é uma pessoa gentil comigo, gosto dele. Mas mas às vezes, calado, ele é um poeta. Calado, ele é um poeta. A vez que ele ofereceu os estádios aqui, o Beira-Rio e a Arena, para sediar o final da Libertadores, aquilo foi de cabo de esquadra. E agora de novo, né? Foi mal. Mas é nosso amigo, tudo bem, tá tudo certo. Então, só esse aspecto aí do... Em relação à questão das punições... Vocês estão falando de punição do ponto de vista da delinquência, né? Porque tem uma punição no Brasil, né? Aqui as pessoas muito pobres são punidas diariamente, né? Não tem transporte público, não tem um sistema razoável de saúde, tem um sistema universal, mas ainda muito precário. Punição para as pessoas normais tem. Em relação à questão de punição, que a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, um nível superior econômico ou educacional para ter sentimento de culpa, eu não concordo de forma alguma. Isso é que nem quando diz assim, as pessoas só poderiam votar quem tem um certo grau de instrução. O que eu conheço de analfabeto político que tem dinheiro e instrução é uma coisa de louco. Não sabe nada de nada, não se informa de nada, só dizem bobagem. Não, mas eu acho o seguinte, uma pessoa de muito má condição econômica tem sentimento de culpa, sofre e sente. E os maiores escroques da nação aí, que mais prejuízo causaram à população nesses casos recentes aí de Lava Jato e outros, são pessoas que têm condição emocional e não têm nenhum tipo de escrúpulo, nenhum tipo de sentimento de culpa. Então essa tese eu acho ela discutível. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Tem uma coisa aqui, ó, que o telespectador coloca. Por favor, pergunte aos participantes da mesa se eles não acham que o presidente Bolsonaro deveria fazer uma terapia para ter mais calma ao apresentar suas ideias. Parece que ele não consulta ninguém e numa entrevista já vai falando. O caso de tirar a multa para quem não usar a cadeirinha, ele se virou o cavalo de batalha. Ele fez uma coisa boa para o povo. Caçaram a carteira com 20 pontos, é um crime, com pontos elevadíssimos. A pessoa que passa... num pardal desses aí, a 65 de 40 por hora, passa a 68 por hora, perdeu 5 pontos na carteira. Sete. Perdeu 7 pontos. É um horror. Agora pegaram a cadeirinha como que pode ser corrigida, né? O caso de tirar a multa para quem não usa a cadeirinha é um absurdo. Só tirar. Agora ele foi preciso, o Valério. Tirar a multa, né? Porque os pontos continuam, né? Pegasse a cadeirinha, 7 pontos, né? Quem? Se pegasse a cadeirinha, 7 pontos no teu prontuário. Não, agora advertência. Ele só tirou a multa.
Não, ele tirou a advertência só. Não, achei que era... Não, advertência. Que era... Mas vai voltar, isso aí vai voltar. Ele Esse Congresso, isso vai ser aperfeiçoado, esse projeto no Congresso. Acho que isso vai voltar. A respeito da punição, está me lembrando, Nestor, o presidente Lula. Meu amigo. O meu amigo ex-presidente, que existe um grupo muito grande de pessoas, inclusive na imprensa, que estão fazendo força para que ele saia. Ele agora deu uma declaração que tornozeleira eletrônica ele não usará de jeito algum. Não existirá possibilidade. Então, eu lhe aconselharia, presidente, ex-presidente, que o senhor permaneça na cadeia. Assim, o senhor não precisa usar tornozeleira eletrônica. Eu acho razoabilíssimo isso. Deputado Rodrigo Maroni, seu ponto final. Queria agradecer mais uma vez. Mas ficou bom o teu layout novo, corte de cabelo. Gostou? Careca tentando ser moderno. Careca, cabelo. Não, ficou bem. Mas na verdade, assim, o cara quando não tem mais cabelo começa a inventar coisa, né? Ontem eu tava até vendo que o Paulinho Vilhena, aquele menino que era muito bonito, ele deve regular comigo de idade, eu tenho 36, ele fez implante de cabelo. Eu acho muito ridículo, né? Jamais faria, mas respeito, né? Tem médico aí, gente que trabalha com isso, eu acho que cada um faz o que quer com o seu. Mas eu particularmente aceito a minha carequice. O seu nome pelas liberdades. O senhor é um homem liberal. Total. Então... Não, eu acho que a gente tem que aceitar as imperfeições, né? As estéticas, na verdade, elas são... Tem uma frase até do Gainsbourg que ele dizia que a feiura ela é superior à beleza porque ela dura mais, né? Em todos Filosofia, o sabe. Mas, na verdade, assim, eu acho que com relação a essa questão que você estava falando das polêmicas, né? Eu concordo plenamente, assim, né? A gente vive num país, lamentavelmente, né, onde para te criar um fato ou uma polêmica, qualquer coisa, isso é notório e a pessoa ganha... E hoje em dia, eu acho até prejudicial, vou dizer assim, né? Eu me lembro da minha época adolescente, por exemplo, que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. As pessoas se comparavam menos. Então hoje qualquer indivíduo pode se tornar famoso no dia de amanhã, ou 2, 3 meses depois, virando um youtuber, ou uma referência de um tema, ou disso, daquilo, né? E as comparações fazem, na minha opinião, com que aumente muito o índice de depressão, de pessoas suicidas, de falta de perspectiva. Porque tudo aquilo que antes era, vamos dizer assim, não era visto, a gente achou que a internet ia trazer a informação. Hoje em dia, qualquer pessoa pode virar uma referência daqui uma semana, assim como qualquer pessoa pode ser... Tá em desgraça. Tá em desgraça. E, lamentavelmente... As pessoas parecem que futricam e gostam de ver aquilo que é o que dá mal no outro. Ou a polêmica, ou aquilo... E referência ou se desgraçar por uma bobagem. Exatamente. Eu posso vir aqui dar uma entrevista brilhante pra ti, Paulo. Ou o Zuco, que é eu quero até falar aqui do meu colega Zuco, que tem cumprido esse papel determinante lá. Mas nada daria mais notícia se eu levantasse aqui e desse um soco na cara de um catarraço, entendeu? Uma coisa assim. Entendeu? Amanhã estaria em todos os jornais, né? Seguramente. Eu tô falando, né? Vamos escolher um pra te bater aqui. Entendeu? Então, eu vou te... Nós somos dos bichos. Eu vou... Pelo amor de Deus. Nós não. Pra vocês verem que nível... Aqui todo mundo late. Aqui, que a sociedade brasileira vive, entendeu? Então, assim, a brasileira e mundial, né? Porque isso também é uma repercussão mundial. Todo mundo num afã pela fama, e eu quero concordar com o Nestor, no aspecto que tange a questão financeira. Né? A felicidade, na minha opinião, isso aí eu digo assim numa boa. Eu sou um dos caras, por exemplo, que tranquilamente falo aqui que talvez não vou concorrer mais, cagueando pra política, dei um azarão de ter concorrido a vereador, tava lá na praia e tal. E eu digo assim, eu tenho convicção que a felicidade tá nas coisas mais simples da vida. Entendo. Convicção que o dinheiro não compra, tudo aquilo que o dinheiro não compra é onde tá a felicidade. Né? As pessoas buscam grandes viagens, aí olha o meu colega lá em... não sei o que, um viajando para a Europa, o outro não sei o que, então eu tenho que ser assim, aí eu vejo meu colega de aula lá, doutor e não sei o que, e a gente fica procurando, entendeu? Superar coisas internas que um sorriso, um abraço... Né? Isso é não, característica do invejoso. Então assim, eu digo que eu conheci pessoas que com R$1.500, R$2.000 são felizes e conheço pessoas que ganham R$100.000, por isso que esses que roubam, eu não consigo nem entender o indivíduo que rouba, por isso que precisa de milhões para... Entendeu? Para justificar, porque, sinceramente, ele vai... Paulo Bruscato, seu ponto final. Bom, Paulo, primeiro agradecer o convite, agradecer aos debatedores aqui da mesa, uma conversa fluida e bem interessante, bem diversa. E o que nos cabe como ponto final é colocar o Sebrae à disposição da sociedade, do mundo empreendedor,
a gente tem a pia convicção de que o empreendedorismo e a inovação pode trazer um ponto de otimismo, um ponto de perspectiva positiva para o nosso estado, para o nosso país. Então, a gente convida todos a entrarem no nosso site, nos visitarem nas nossas unidades, porque certamente encontrarão o acolhimento e a condição para prosperarem. Muito obrigado. Maravilha, Paulo Bruscato, nosso gerente regional do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Deputado Tenente Coronel Zucco. Quero agradecer a bancada e falar uns fatos que aconteceram essa semana e nesse ponto final é homenagear os professores. Nestor, Rodrigo, se olhar lá minha página no Facebook, eu botei um vídeo que bateu recorde. E não foi projeto, não foi um comentário, foi uma professora na sala de aula, Paulo Sérgio, que não conseguia controlar a sua turma, que os alunos jogavam classes em cima dela. Eu vi esse. Passou de 1 milhão de visualização. Então, meu ponto final é: vocês entraram no rol do que eu chamava os heróis brigadianos, policiais civis, SUSEP. Vocês são heróis, os professores são heróis numa sociedade... Numa sociedade atual onde não valoriza a carreira, a profissão mais nobre, Rodrigo. Pagar R$2.000. Mais nobre. Então, meu ponto final Luizinho não gosta... de muito respeito. Não, mas não tem brigadiano ganhando 2 O mil. Luizinho não Tá gosta ganhando dos trabalhadores em educação, professores. Não, professor tem. Professor tem. Professor tem. Não, tá falando professor. Professor tem. Professor, os caras em final de carreira ganhando 3 mil. Nós não gostamos dos trabalhadores em educação, Paulo Sérgio. Olha aqui, ó. Centro Erótica ali mandou aqui o lencinho milagre para limpar o celular, limpar os óculos, limpar Espetacular. o seu computador aqui. A nossa Centro Erótica fica ali no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes, esquina Vou passando pra lá. Soledade. Eu tô aqui com meus óculos lá. Obrigado. Da nossa... Queres o verde, né? Verde. Verde. Queres qual é a cor? Verde, cinza ou amarelinho? Sou do azul, né? Mas não tem azul. Então me dá o verde. Graças a Deus. Se dá o verde, então. Luizinho, tu queres o... Cinza. O cinzinho, tá? E o amarelinho, o canarinho. Por causa da seleção brasileira, né? Paulo, deixa eu só te pedir uma coisa, uma tietagem. O pessoal lá de uma comunidade bem pobre, chamada Cocota, em Cidreira, disse que está assistindo, pediu se pudesse mandar um abraço. Manda! Mas pediu pra ti. Pra mim, mandar um abraço, então, para os Cocotas lá. É um bairro Cocota, eles são, assim, pessoas muito pobres mesmo, lá da cidade de Cidreira. Mas tu tens nome deles, não? É uma comunidade, é um bairro lá que eles me chamam eventualmente para questões dos animais, né? Então, e aí eles mandaram aqui que estava assistindo o programa. Dá um abração neles, hein? Então, fica esse abraço aí pro bairro Cocota. Os aniversariantes de hoje, o teu amigo, a última vez eu sei que tu jantaste com ele quando veio a Porto Alegre, Dom Luiz de Orleans e Bragança. Quem sou eu? A amiga do Nestor Rain, Heloísa Helena. Senadora, ex-senadora. Barbaridade. Estamos bem, hein? Tá bem. O Edgar Diefenteller. É médico, né? Médico. Edgar, Eu tava vendo a Heloísa, tava vendo uma Harley Davidson. Ela postou uma foto, acho que... Quem? A Heloísa Helena até me surpreendeu, porque eu sempre achei ela muito combativa. Aí ela tava viajando de Harley Davidson. Sim, mas eu espero aquilo, não é psolista? Gosta do que é bom. Não, Cristiane eu achei Malman. uma coisa que... É, uma coisa não está. Cristiane Malman, de aniversário. Tá lá no- Annelise Febernat, entre tantos aniversariantes que eu estou encontrando por aqui. Marcel Vieiro, entre tantos. O Raul Fraga, de aniversário hoje, ex-vereador, médico também, médico comunitário, grande figura, o Raul Fraga. O Hernan Binac, o Paulo Ricardo Herbst e a Solange Fiel Santos, entre tantos aniversariantes. Um abraço a todos. A sua continência foi para quem, Nestor Rain? A minha continência... Puxa vida. Eu achei que ia pro Everton, que substituiu o Neymar. Eu vou bater minha continência para a seleção pela qual vou torcer na Copa América. Eu vou bater a continência pro estilo, para educação, pro jeito de ser da seleção. Para minha Uruguai. celeste aqui, para minha seleção do Uruguai. Vou bater continência para eles. Opa. E só fazer uma referência do que ele falou sobre negócio de dinheiro, né? Há 2 problemas na vida: ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. Tem remédio para um, para outro é mais difícil. Ter pouco dinheiro tem que trabalhar mais para chegar a ter uma
uma coisa que dê uma vida razoável. Para ter muito dinheiro, a solução, tu trouxe aqui no programa, a Norinha Teixeira, né? A caridade sempre é uma coisa bonita para quem tem dinheiro. Muito bom. Doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final já foi, agora sua continência. Eu vou prestar continência seguindo a senda do Tenente Coronel Zuco. Ele tirou do hino do Inter, sendas de vitória. Não. Para Tu és colorado? os verdadeiros professores que ensinam conteúdo. Aqueles que ensinam conteúdo. Esses são os professores. A sua continência, Rodrigo Manoel, para quem? Minha continência podia ser para muita gente, mas eu queria bater a continência para o Cadu e para Clarinha, que são os meus cães, e para Tereza, né? Que, sinceramente, são os mais leais. Ninguém na continência para cachorro aqui no programa. São minha continência, eu não poderia deixar de fazer para Nestor, que são... Eu troquei de namorada, eu troquei de cidade, eu troquei de vida e eles se mantiveram comigo. Muito bem. Maravilha. Bela continência. Tá bem. Paulo Bruscato, a sua continência. Bom, não tinha como ser diferente, mas tem uma continência. Pode mandar pro Petri, não tem problema. Pode mandar pro Paradeda lá. A diretoria e o presidente sabem da minha continência, né? Diária. Mas vai para cada empreendedor que hoje acorda todo dia com o desafio de transformar esse estado, né? Para esses vão minha continência. Maravilha. Hoje vai ser uma continência mais familiar para minha mãe, o amor da minha vida também, é uma pessoa que me deu educação, criou 4 filhos sozinha e estava de aniversário recentemente, então, mãe, qual é o nome dela? Minha continência, Cleusa. Cleusa. Tu tens o irmão militar mais. Ela é bicheira. Eu conheci ela. Ela é bicheira, ela tem 4, 5 cachorros. Bicheira não é jogo do bicho, que não pegou o programa no ar. Não, por favor, mas ela tem de animais. Ela tem um sítio aqui em Gravataí, pequenininho, mas o que mais tem lá... Tu tens um irmão da Polícia Federal? Eu tenho... Outro irmão militar também? Lá em casa, a única normal é minha mãe, Paulo Sérgio. Sim. Meu irmão é coronel do Exército, o outro é delegado de polícia. A minha irmã é escrivã, meu falecido pai, milico, e a minha mãe é a única... normal que faz reiki para entender esse pessoal todo. Beijo, dona Cleusa. 5 segundos, eu fiz a continência, mas eu havia esquecido uma continência muito mais importante. Minha continência é para o pessoal que trabalha no Lar Santos Excepcionais. Eles são maravilhosos. Maravilha. E a minha continência vai para o Condorelli, nosso amigo querido. Nosso amigo... Superintendente do Senar. Superintendente do Senar. Estive com ele hoje lá, o Cláudio Rocha, a turma lá, o Gedeão. Gedeão Pereira. E a nossa diretora administrativa lá, né? Tem que trazer o Gideão aqui e pedir para ele cantar. Ele está cantando agora? O Gideão sabe de cor 56 canções do Julio Iglesias. Ah, não pode ser. Ele é o Julio Iglesias da fronteira ali de Bagé. Espetacular. Pô, e ele esconde isso. Tia. Esconde, mas lá nas nossas convenções, lá ele canta super bem. Maravilha. O pessoal adora. Vem aí o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre com a Vera Armandes, nossos colegas do interior do estado, nossas geradoras para 106 retransmissoras. E assim estamos encerrando o Pampa Debate de hoje. Retornaremos amanhã, neste mesmo horário. Deixando aqui a minha continência também para a nossa querida Vera Armando, que está ali pronta para o Jornal da Pampa. Consuleza do nosso querido Esporte Clube Internacional. Consuleza é mulher do cônsul. É isso. Cônsul. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.